Semana muito especial essa que passou, né? Nós estamos aí comemorando 503 anos da Reforma Protestante. Mas, pastor, os batistas são protestantes? Não, os batistas eles nasceram no movimento paralelo à Reforma. Antes mesmo ali da Reforma de Lutero, né? Os batistas já existiam, né? Os batistas estão beirando aí quase 700 anos de existência. São 3 versões para a origem dos batistas. A que nós mais entendemos é justamente daqueles nós descendemos dos morávios, depois dos anabatistas, e aí então surgiu realmente a denominação batista. Surgiu do entendimento da palavra, obrigado, minha irmã, né? Do entendimento da palavra de Deus, em que não batizávamos mais crianças, bebês, né? A pessoa precisava ter condições da profissão de fé, saber por que estava batizando. Quando vinha, né, para a denominação, era batizado, mesmo que tivesse sido batizado bebê, era batizado novamente, rebatizado, daí veio o nome Anabatista, né, que depois ficou apenas Batista, né? Então, havia a origem dos batistas, depois você pode pesquisar, ou nós podemos até trazer um estudo, num outro momento, sobre isso. Mas então, pastor, se nós não somos da Reforma Protestante, por que celebramos a Reforma Protestante? Porque a Reforma Protestante, meus irmãos, foi um ponto, um marco essencial que norteou, trouxe de volta, aprumou o quê? A igreja, de um modo geral, a caminhar novamente na direção da palavra de Deus. E nós tivemos acontecimentos essas semanas que passaram, que culminaram da necessidade de nós reafirmarmos a nossa fé naquilo que nós cremos e aquilo que nós precisamos viver. Você está aqui porque um dia alguém falou de Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador para você. E essa pessoa que falou de Jesus para você, ela se baseou não no entendimento dela, mas na palavra de Deus. Então, hoje, de uma maneira muito especial, eu quero tratar com vocês sobre os 5 solas, né? Os 5 solas da Reforma Protestante. Sola fide, sola Scriptura, solus Christus, sola gratia, soli Deo gloria. Vamos traduzir? Somente pela fé, somente pela Escritura, somente por Cristo, somente pela graça, glória somente a Deus. Amém, meus irmãos? Amém? Então vamos ficar de pé? Vamos ler a palavra do Senhor? Hebreus, você vai ter que abrir a sua Bíblia, o nosso multimídia deu um probleminha ali. Hebreus, capítulo 4, verso 12. Você que está em casa, abra também a sua Bíblia, Hebreus 4, 12. Enquanto você está procurando o texto bíblico, essa semana que passou, nós fomos surpreendidos, né, com uma mensagem de um pastor muito conhecido, pastor batista de São Paulo, uma grande igreja, uma igreja com quase 90 anos de idade, e ele vem já há algum tempo caminhando para uma teologia liberal, e essa semana que passou, ele escandalizou a muitos com a visão bíblica dele, ou a visão dele sobre a Bíblia, melhor dizendo, né? A interpretação dele a respeito da palavra. Então hoje, mais do que nunca, nós precisamos reafirmar aquilo que nós cremos, e junto com a reforma, as 5 solas vão nos ajudar nesse momento para isso, tá bom? Vou pedir que você guarde com carinho a mensagem no seu coração. Glórias a Deus, essa mensagem vai ficar guardada, vai ficar salva lá no Facebook da nossa igreja. E
penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Amém? Pai, aplica, Senhor, a Tua palavra aos nossos corações. Usa, Pai, esse Teu servo conforme a Tua vontade, que nós estejamos com nossas mentes e corações preparados para receber do Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, amém. Você pode assentar, queridos? Deixa a sua Bíblia aberta. Eu preparei os slides para essa mensagem, mas imprevistos acontecem. Os irmãos estão tentando resolver ali no multimídia. Então, logo eles resolvam, os irmãos vão poder acompanhar por lá também, tá? Mas eu quero pensar com os irmãos sobre essa visão que Lutero teve. Vamos lembrar, meus irmãos, que 1517, a situação era o seguinte: a igreja era a igreja católica na época. A igreja no mundo era a igreja católica, a igreja cristã. Quem representava a igreja cristã naquela época no mundo era a igreja católica. Até por quê? Porque quem prevalecia sobre o mundo da época era Roma. Era Roma. Para os irmãos terem uma ideia, os grandes estudiosos da Bíblia, os grandes teólogos da Bíblia, estavam dentro da igreja católica. Eles eram monges, eram aqueles que transcreviam a Bíblia. Só que a palavra de Deus, ela estava na sua maioria escrita no latim. Até o século III depois de Cristo, o que aconteceu? Até o século III, o grego ainda era muito usado. E o Novo Testamento, os irmãos sabem que ele foi escrito originalmente no grego. O Antigo Testamento no hebraico e o Novo Testamento no grego. Então a Septuaginta traduziu, o que são os 70, traduziram a Bíblia, para o grego, o Antigo Testamento para o grego e o grego do Novo Testamento que já tinha sido escrito, para os irmãos entenderem. Só que a partir do século IV, V em diante, o grego já não era mais a língua mais fluente. E por causa do poderio de Roma, o que acontece é que o latim começa a ser estudado, a ser difundido, principalmente entre os estudiosos. Naquela época, meus irmãos, não era todo mundo que sabia ler. Não era todo mundo que tinha acesso ao estudo, não. Geralmente os ricos, os poderosos, os burgueses, geralmente aqueles que vinham de famílias mais abastadas, aqueles que iam para a igreja, tinham acesso aos monastérios, esses é que podiam realmente estudar. E em estudando, independente de qual fosse a sua língua, todos tinham que estudar o latim. As missas, os cultos eram todos feitos em latim. O povo ia, por exemplo, na Alemanha, onde é a terra de Lutero, o povo ia para a catedral, ia para o templo, ia ali e ouvia tudo em latim. Quem é que entendia? Só quem tinha dinheiro, quem pôde estudar. Os pobres iam e ficavam ali em contrição, ficavam ali achando, entendendo que tudo que estava sendo dito ali era da parte de Deus, tudo que o padre pregava, do monge pregava, que o bispo pregava, era Deus falando, mas eles não entendiam. Então, quando o povo era dirigido pelo quê? Pelo que o padre falava depois da missa. Era o que ele pregava, era o que ele falava, e as coisas então aconteciam. Mas na missa, a homilia, eles não entendiam. A palavra, eles não tinham acesso. Somente aqueles que sabiam ler o latim. Queridos, um dia, Lutero na sua crise, Lutero era de uma família rica, Lutero foi para o monastério, ele estudou, ele era um homem muito culto, Lutero, ele deixou assim os outros estudos para se dedicar ao monastério, à teologia. Com isso, ele se tornou doutor em teologia. E Lutero, meus irmãos, mas ele tinha uma crise dentro dele, com as questões, com as práticas da igreja da época. Quero lembrar a você que a palavra católica quer dizer universal.
É a mesma coisa, católica e universal. A Igreja Católica quer dizer a Igreja de todo o mundo, de todos os países, a Igreja universal. É isso que quer dizer o termo católico, né? Hoje, quando falamos de Igreja Católica, a gente pensa apenas na Igreja regida pelo Papa, não é isso? Mas naquela época não era simplesmente isso, era uma visão de que a Igreja cristã da época era essa. Então, quando essa igreja começa a desviar-se, quando essa igreja, a partir do século 8, 9, 10, começa então a usar práticas, já estava bem distante do advento de Jesus, século 10, né? Século 11, 12, Lutero já é século 15 para 16, olha como é que as coisas são. Aí a igreja estava já com práticas muito diferentes do que a Bíblia ensinava. Quem é que sabia disso? Só quem tinha acesso o quê? A leitura da Bíblia. Existia a Bíblia chamada Vulgata Latina, que foi o quê? Foi justamente a Bíblia traduzida, né? Ela foi traduzida das línguas para o latim. E essa Bíblia tornou-se a Bíblia o quê? A Bíblia oficial da igreja da época. Então as missas eram pregadas a partir dessa Bíblia em latim. Bom, quando nós falamos de solas, né, as 5 solas, a sola quer dizer somente, né? É a língua em que foi escrita a Vulgata Latina, a tradução da Bíblia por Jerônimo para o latim, que era usado naquela igreja a partir do século 4. Meus irmãos, Lutero ele era alemão, e nas suas crises de fé, ele foi enviado, ele era professor de seminário, né? Ele tinha uma congregação local, mas nas suas crises, os seus líderes religiosos falaram assim: não, Lutero, vou tirar você do meio do povo, porque você está trazendo problema. Vai para o monastério e você vai fazer traduções, você vai se aprofundar, você vai fazer o seu doutorado. E aí mandaram ele estudar. E aí, meus irmãos, Lutero começou então a traduzir, né, a olhar para o texto bíblico da Vulgata Latina, em latim. E quando ele se deparou com a carta de Paulo aos Romanos, que fala sobre a graça de Deus, o que aconteceu com Lutero? E conhecereis a verdade, e a verdade vos... Lutero então percebeu que a igreja estava andando muito longe do que a Bíblia realmente ensinava. E aí ele se debruçou sobre a palavra e começou a comer a Bíblia, começou a se alimentar da palavra, e ele começou a fazer a comparação entre o que a palavra dizia e o que a igreja estava vivendo, e ele percebe então, o Espírito Santo começa a usar a Lutero de maneira que ele perceba que a igreja precisava retornar para o caminho da palavra de Deus. Em 1517, Lutero então, 31 de outubro de 1517, Lutero então levou 95 teses, ele preparou 95 teses, nós já colocamos essas teses nos nossos boletins, né, no ano passado, de pouquinho em pouquinho, até cumprir todas as 95, quem guarda o boletim da igreja tem essas 95, na internet você encontra facilmente. Essas 95 teses refutavam as práticas da igreja da época em função da palavra. Tudo aquilo que Lutero entendia que a igreja estava fazendo de errado, ele colocou nessas 95 teses, mostrando na palavra qual deveria ser o certo, o caminho da igreja. Veja, Lutero nunca quis deixar de ser católico. Lutero queria que a igreja católica voltasse para a palavra de Deus. Só que, meus irmãos, quando ele pregou lá na catedral de Wittenberg, lá na porta da catedral, as 95 teses, detalhe, ele pregou lá escrito em alemão, não em latim. O que isso aconteceu? O povo leu as 95 teses. O latim, o povo tinha dificuldade, mas na língua do povo era mais fácil. E o povo leu
as 95 teses. E isso criou um rebulinho. Todo ano eu indico o filme Lutero para os irmãos. Você encontra na internet, né? Vale muito a pena você assistir, né? E quando foi então, meus irmãos, Lutero começou a ser perseguido, mas ele tinha amigos poderosos também. E um desses amigos o acobertou no seu castelo, e a igreja não podia ir pegá-lo. Lá, recluso, ele começou a traduzir a Bíblia do latim, né, a Vulgata, ele começou a traduzir para o alemão, que era a língua dele, a língua do povo. E aí, em 1522, meus irmãos, para vocês terem uma ideia, Lutero traduziu o Novo Testamento em 3 meses. Em 3 meses, parecia que estava dia e noite. Ele traduziu o Novo Testamento para o alemão em 3 meses. E depois toda a Bíblia. E aí nós conhecemos as versões que vêm até hoje, tem a Bíblia de Lutero, que foi a tradução dele. Nós encontramos. E essa Bíblia era acessível ao povo. E o povo começou a entender, olhar o texto bíblico e entender. Quando ele põe a palavra de Deus nas mãos do povo, a partir desse momento, com as suas 95 teses, começam então a valer ao povo as 5 solas, que podem ser ditas como sendo, meus irmãos, um resumo das 95 teses de Lutero. Uma conclusão dessas 95 teses, entendeu? Sola fide, Lutero olha para a palavra e entende somente pela fé. Sola gratia, latim, e aí ele traduz somente pela graça. Solus Christus, do latim, somente por Cristo. Soli Deo gloria, glória somente a Deus. E a quinta, que eu coloquei nessa ordem de propósito, sola Escritura, somente pelas Escrituras. E eu quero me deter com os irmãos nesse tema hoje, somente pelas Escrituras. A nossa regra de fé e conduta é a palavra de Deus. A Bíblia, meus irmãos, é a palavra de Deus entregue ao homem, quando Deus inspira pelo Espírito Santo homens para escrever a sua palavra. São mais de 40 autores, entre quase 3.000 anos de diferença. E a Bíblia é escrita lá do Gênesis até o último livro, o Apocalipse, do jeito que ela chegou aos dias de hoje. Esse milagre o Senhor faz e nos coloca a sua palavra, né, nas nossas mãos. Eu quero ler alguns textos bíblicos, porque a palavra de Deus, ela reafirma ela mesma. Ela joga luz sobre ela mesma. Eu quero ler alguns textos bíblicos com os irmãos, pensando sobre somente pelas Escrituras. O primeiro texto é Deuteronômio 11. Deuteronômio 11, 18 a 20. Eu não sei se dá para os irmãos lerem. Dá para ler? Não está assim tão grande, mas eu acho que dá para ler. Deuteronômio 11, 18 a 20 diz assim: Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontais entre os seus olhos, filactérios, né? E ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentado na tua casa, andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te, escreve-as nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Texto de Moisés, falando sobre a lei para o povo. E Moisés ali está dizendo justamente isso, a importância da palavra de Deus para o povo,
para que o povo estivesse atento. E ele diz que essa palavra tinha que ser ensinada aos seus filhos, inculcada nos nossos filhos, no coração de cada um. Deve ser falada deitado, em pé, sentado, andando, entrando, saindo. A palavra de Deus para nosso dia a dia, nunca longe de nós. Esse texto, quando Moisés escreveu, ele se valia para a lei entregue ao Senhor, que o Senhor entregou a ele para o povo. Mas hoje, enquanto palavra, a revelação completa, ela traz luz para nós acerca de toda a palavra de Deus. Toda a palavra precisa ser assim, né? Contextualizando esse texto, nós podemos aplicar esse texto dizendo que a palavra, a Bíblia, precisa estar ensinada aos nossos filhos. Precisamos falar dela sentado em casa, andando pelo caminho, deitando, levantando, escrevendo nos umbrais, trazendo gravada no nosso coração, na nossa mente, a palavra do Senhor. Outro texto do Antigo Testamento é 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas 34, segundo livro de Crônicas 34, verso 21. Segundo livro de Crônicas 34, verso 21. Ide, consultai ao Senhor, por mim e pelos que restam em Israel e em Judá, sobre as palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor, que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram a palavra do Senhor, para fazerem conforme tudo quanto está escrito neste livro. Muito tempo depois de Moisés, agora nós vemos o rei Josias, que numa época de terrível apostasia do povo, o povo estava longe de Deus. Os reis anteriores afastaram o povo de Deus, tinham enveredado pela idolatria, mas o templo estava abandonado. E aí Josias começa uma reforma em Jerusalém, e aí os sacerdotes encontram um livro, né, o livro da lei, dentro lá do templo, perdido, abandonado. Era o livro de Isaías, meus irmãos. Olha que coisa tremenda que ele encontra lá, o livro da lei. E quando ele então pega esse livro, ele traz, o sacerdote pega o livro, entrega da lei, entrega talvez um dos livros do Pentateuco, Isaías não, um dos livros do Pentateuco, e ele leva então para o rei Josias. E o rei Josias, quando lê o texto do livro da lei ali, ele diz assim: nós estamos em pecado. Os nossos pais se afastaram do Senhor, por isso que estamos passando o problema que estamos passando. E Josias então impõe uma grande reforma naquela época, e todo o povo passa a buscar ao Senhor. O texto bíblico vai dizer que Josias, quando lê esse texto, ele se rasga os seus vestidos, coloca cinza sobre as suas cabeças. Tamanho foi o arrependimento dele, e leva o povo ao arrependimento e buscar ao Senhor. Por quê? Porque encontraram a palavra de Deus. A palavra nos faz retornar, meus irmãos, ao caminho certo. A palavra é que nos norteia, a Bíblia é que nos dá norte, nos dá direção, para que nós não desviemos nem para a direita, nem para a esquerda, mas sigamos ao Senhor. E esses textos apenas para que eu mostre aos irmãos a importância da palavra de Deus. Salmo 1, verso 2. Nós conhecemos bem o Salmo 1, né? Conhecemos bem o Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O verso 2: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha o salmista dizendo da importância da lei, né? O homem feliz que serve ao Senhor é aquele que tem prazer na sua palavra, e na sua palavra medita de dia e
de noite. Salmo 119, 105, esse é fácil, né? Todos conhecemos. Vamos falar todos juntos? Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Mais uma vez. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E aí eu digo que a Bíblia joga a luz sobre ela mesma. O Antigo Testamento precisa ser lido hoje, né, sob a luz do Novo Testamento. Então vamos pular para o Novo Testamento. Romanos 1,16. Romanos 1,16. Paulo escrevendo à igreja de Roma. Vamos lembrar que, meus irmãos, em Roma, a igreja de Roma, mais tarde, ela vai ser presidida por Pedro. Bem mais tarde ela vai ser presidida por Pedro. Com a passagem dos séculos, eles vão deturpar aquele texto que Jesus diz, quando Jesus diz assim, né? Verdadeiramente digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A pedra aí não é Pedro, a pedra aí foi a palavra que Pedro deu. Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre esta pedra, Jesus diz, essa declaração de que Ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo, Jesus diz, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O que a igreja católica faz na época? Diz que a pedra é Pedro. Por isso Pedro é tido como o primeiro Papa. E aí todos os outros papas vão ser descendentes de Pedro. Assim surgiu o papado. Os irmãos estão entendendo? Como? Por causa da interpretação errada de um texto bíblico. Então aos Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, vamos falar todos juntos? Pois é o poder de Deus para a salvação, todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O Evangelho embarca a todos. Quando Paulo cita o judeu e o grego, ele está falando tanto judeus quanto gentios. Quando ele diz grego, não é só grego de nascimento, é todos que falavam grego daquela época, que era todo mundo. O que Paulo está dizendo, e outros textos vão dizer, é que agora em Cristo não há escravo, nem livre, nem grego, nem judeu, todos são um em Cristo. Aonde nós vemos isso? Na palavra de Deus. Hoje nós precisamos, parece que hoje, principalmente no Brasil, querem fazer leis para secções. Porque é crime, violência contra a mulher, é crime contra a mulher, é crime contra o homem, é crime contra o homoafetivo, é crime contra o... Meus irmãos, nós precisamos ser tratados como seres humanos. Seres humanos. Homens, mulheres, negros, brancos, ricos, pobres, todos nós temos o mesmo valor diante de Deus. Ofender a qualquer um deve ser crime. Espancar qualquer um deve ser crime. Estuprar qualquer um deve ser crime. Matar qualquer um deve ser crime. Mas a gente parece estar todo dividido, cota para isso, cota para aquilo outro, e não sei o que, aproveita esse, aproveita aquele outro, e tudo, sabe por quê? Por causa da maldade do egoísmo humano, onde cada um quer puxar um pouquinho para a sua sardinha. Mas a palavra diz que nós somos todos, diante de Deus, um. Porque Jesus pagou o mesmo preço pela minha vida, pela vida do japonês, do chinês, do americano, do negro, do pobre, do rico, do que tem necessidade especial, ou daquele que tem um corpo normal, perfeito. Meus irmãos, Jesus morreu por todos nós. Quando escreve a 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, Paulo vai dizer assim:
toda a Escritura, olha aí como a Escritura, ela dá autoridade a ela mesma, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Nesse tempo, quando Paulo escreve para Timóteo, a Escritura aqui, meus irmãos, era o Antigo Testamento, era o que ele tinha na mão. Mas as suas cartas já estavam circulando pelas igrejas de então. Atualizando não, mas contextualizando esse texto, olha só a diferença. Trazendo esse texto para os nossos dias, para o nosso contexto, o que Paulo está dizendo em toda a Escritura, que no tempo dele era só o Antigo Testamento, para nós é toda a Bíblia, toda a palavra. Então nós lemos esse texto e entendemos o quê? Toda a Bíblia é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. E agora o texto propriamente dito que nós lemos lá no início, escrito aos Hebreus, que muitos dizem que foi Paulo que escreveu, porque a palavra de Deus, Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Espada de dois gumes, você sabe o que é isso? É uma espada de dois fios. Imagine uma espada dos filmes que onde aparecem os cavaleiros templários, né? É aquela espada, meus irmãos, reta, afinada, que ela corta pelos dois lados, ela tem dois fios. Algumas espadas, principalmente dos otomanos, dos muçulmanos, ela tinha fio de um lado só. Elas eram curvas e elas tinham fio de um lado só. Então, para cortar, precisava usar daquela maneira. A espada de dois fios, ela era reta, né? Ela ia em profundidade e cortava dos dois lados. Ela tinha lâmina dos dois lados. O Paulo usa esse exemplo para dizer da palavra, o poder de penetração, de ação da palavra. Toda a Escritura, ele diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito, olha o ser humano, das juntas e medulas, o corpo, apta para discernir pensamentos, né, o psique do homem, e intenções do coração, as emoções. Olha as áreas que a palavra de Deus age no corpo, na alma, no espírito, no psique, né, nas emoções, tudo isso a palavra de Deus é apta para agir. Os irmãos estão entendendo a importância da palavra para nós? Meus irmãos, nós somos o povo do livro da capa preta. Hoje não só preta, né? Antigamente só preta, mas hoje tem camuflada, tem rosa, tem para todos os gostos. Mas nós somos o povo da palavra de Deus. Enquanto batistas, de uma maneira mais específica, a nossa única regra de fé e prática é a palavra. E diante disso, entra no seio principal agora da mensagem, sola a Escritura. Somente a Escritura nos guia, somente a palavra nos dirige. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Meus irmãos, se eu falar que a Bíblia contém a palavra de Deus, sabe o que vai acontecer? Aí vão entender que algum texto é a palavra de Deus e outro texto não é. Quem acha que a Bíblia contém a palavra de Deus, vai escolher os textos que melhor lhe apraz. E aí cria uma teologia e guia a igreja mediante aqueles textos que ele quer.
Dá um exemplo rápido para os irmãos. Teologia da prosperidade. Teologia da prosperidade. Quais os textos que a teologia da prosperidade não usa? Não usa, né? Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem podem comer. Ajunteis tesouro no céu, aonde, né? O meu reino não é deste mundo. O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz, vem e segue-me, né? Vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres, vem e segue-me, né? Acomode-se às coisas humildes. Então, esses textos, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Esses textos para a teologia da prosperidade não servem. O que a teologia da prosperidade entende? Que a Bíblia contém a palavra de Deus. Então os textos que interessam a ela, os que falam, você é cabeça, não é cauda, você é mais que vencedor, só vitória, e não sei o que, isso, o homem, né? Você vai reinar na terra. E esses textos eles usam. Mas os textos que falam que o crente no mundo terá aflição, que o mundo vai passar por dificuldade, que essas coisas... Não, esses textos não interessam. Por quê? Porque para essa teologia, a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. E aí o pregador, ele usa só o texto que lhe interessa. Mas nós não, meus irmãos. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. A Bíblia, ela é suficiente. Você não precisa andar com a Bíblia e mais alguma coisa. A Bíblia, ela é suficiente. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia, ela é a revelação completa de Deus para a minha vida e para a sua vida. Você não precisa andar com a Bíblia e ouvir a revelação da irmã Quiquinha, procurar o irmão João para poder revelar coisa para você. Eu estou aflito, vou lá no irmão fulano para Deus falar comigo. Meus irmãos, Deus fala conosco através da palavra. Mas pastor, Deus não pode falar? Pode, é Deus pode todas as coisas. Eu já recebi palavras, um irmão chegou para mim e veio falar comigo. Como é que eu faço, pastor? Ouve, guarda. Se for de Deus, vai se cumprir. Se não for, deixa pelo caminho. Simples assim. Mas eu não vou buscar, porque eu vou para a palavra. A Bíblia é completa. Eu não preciso. Aqueles que ficam buscando os profetas daqui, dali, sabe o que acontece? De vez em quando recebem o quê? Profetadas. E aí entristecem-se, passam por lutas, por provas, por dificuldades, por causa dessas profetadas. Quantas e quantas vezes eu tive que ir no gabinete ajudar pessoas que receberam palavras erradas, que nunca foram de Deus, mas que a pessoa falou, Deus está falando para você, e nunca foi palavra de Deus. Sabe por quê? Porque nem estavam aqui, A palavra de Deus está, meus irmãos, aqui. Qualquer palavra que não esteja de acordo com isso aqui, não é de Deus, porque Deus não se contradiz. Ele não fala uma coisa aqui na palavra dele e usa um profeta para falar outra que é contrária ao que está escrito aqui. Deus não se contradiz. A Bíblia, ela é suficiente. Com a iluminação do Espírito Santo, aquele que chega-se a palavra recebe da palavra de Deus na vida dele. Aquele que não vive para Deus, não vive para o Espírito, que não dá ouvidos ao Espírito, não consegue interpretar essa palavra. Não consegue. Paulo vai dizer que é loucura, mas para nós os que cremos, ela é palavra de Deus. O Espírito Santo nos mostra, ele nos ilumina através da palavra. Meus irmãos, a Bíblia não precisa ser atualizada, pelo amor de Deus, não creiam nisso. Porque essa semana que passou, quem falou isso
É um pastor conceituado. Uma igreja com mais de 5.000 membros. Uma igreja com quase 90 anos. E pasmem, uma igreja batista. Falou que a Bíblia precisa ser atualizada. Meus irmãos, Billy Graham falou que a Bíblia é mais atual que o jornal que vai sair amanhã. Billy Graham falou isso. Ele olha, esse pastor, ele olhou para o texto bíblico que combate, que diz que o homossexualismo é pecado, que as pessoas precisam se render a Cristo, serem transformadas pelo poder do Evangelho, e diz que esse texto precisa ser atualizado às questões do mundo atual. Meus irmãos, a Bíblia ela não precisa ser atualizada, ela pode ser contextualizada, mas atualizada não. O que é pecado, meus irmãos. Mas o que está acontecendo nos dias de hoje é que as pessoas estão amenizando, separando. Eu vou dizer para vocês, quando ele pregou dessa maneira, ele pode ter duas situações. Primeiro, alguns que realmente reconhecem a Bíblia como palavra de Deus, se entristecerem e até saírem. Mas a outra situação é que a igreja lá, vai bombar. Porque a pregação agora é: venha como estás e fique como estás. Deus te ama, no fim Ele vai salvar todo mundo. Deus não condena ninguém porque Ele ama. Deus não vai julgar ninguém porque Ele ama. E aí de repente aquela pessoa que vivia na luta contra a carne dela, que tinha tendências, ou a fornicação, ou tendências ou ao adultério, tendências ao homossexualismo, tendências a questões que não deveria fazer, aquela pessoa então ouve que naquela igreja, a palavra que é pregada ali, diz que Deus aceita ela como ela está, ela não precisa mais ficar nessa crise, ela não precisa mais mortificar a carne dela. O que ela vai fazer? Vai para aquela igreja, e vai assim, assim. Já há um número enorme de pessoas que vivem em pecado, que frequentam aquela igreja, porque a igreja já retirou até hall de membros, não tem hall de membros. Então não tem essa história de que tem que se batizar para ser membro da igreja, né? E ser membro tem que dar bom testemunho, tem que não, porque senão tem disciplina na igreja. Não tem mais isso. Agora é cada um viver a sua vida, no final é com Deus, e Deus ama todo mundo, e Deus vai salvar todo mundo. Meus irmãos, pior do que não ter uma igreja no lugar, pior do que isso, é ter uma igreja que não pregue a verdade, que pregue um falso evangelho. É muito pior, meus irmãos, porque a pessoa acha que está indo para o céu, a pessoa acha que está agradando a Deus, e ela está sendo enganada. Quando chegar naquele dia: mas Senhor, em teu nome, apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Não vos conheço. Martim Lutero, ele disse assim: qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras Sagradas deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Se não está na palavra, rejeite. O diabo também faz milagres, meus irmãos. Satanás também faz milagres. Milagre não é prova que a coisa é de Deus, não. Igreja lotada não quer dizer que Deus está naquele lugar, não. Porque Maracanã também fica lotado, viu? Apoteose também fica lotado.
Esteja atento à palavra do Senhor. Lutero, quando diz isso, ele está se baseando no que Paulo escreveu em Gálatas 1:8. Sabe o que Paulo escreveu em Gálatas 1:8? Ele diz assim: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja maldito, ou anátema, seja maldito. Mesmo que um anjo desça aqui, e com as asas dele, que encostam de um lado e do outro, e uma luz fulgurante, venha pregar aqui, fala assim, sai para lá, pastor Alexandre, o povo vê aquela aparição, e ele diz assim: agora eu vim trazer uma nova revelação para vocês, esqueçam isso aqui, porque Deus está dizendo que agora o que é isso? O texto diz que isso é maldição. Lutero diz, mesmo que faça milagre de todo, de chover milagre, se não estiver na palavra, não siga, volte-se contra isso, volte-se contra isso. Queridos, a Bíblia não tem que ser atualizada, a Bíblia precisa ser interpretada à luz do Espírito Santo e dela mesma. A Bíblia lança a luz sobre ela mesma. Você precisa aprender a usar a concordância. Quando você pega um texto bíblico, você vai no rodapé da sua Bíblia, tem a concordância, você vai no outro texto que joga luz sobre aquele texto. Você tem versões. Se a sua versão é um português muito complicado, você tem versões de um português mais simples que você também consegue alcançar. E chegue-se diante da palavra com humildade, e o Espírito Santo vai te interpretar, vai te dar a visão certa daquele texto. Se tiver dúvida, tem a liderança da igreja, tem um pastor para que você possa tirar a dúvida, mas não faça de um versículo uma teologia, como muitos fazem, que acaba distraindo e desviando da vontade do Senhor. A Bíblia, ela não se contradiz, ela não diz uma coisa agora para negar depois, ela não possui erros espirituais. A Bíblia não possui erros espirituais. Na sua essência, na sua palavra, na sua mensagem, não há erros espirituais na Bíblia. Ela foi preservada por Deus miraculosamente até chegar nas nossas mãos. Você tem ideia, meus irmãos? 3.000 anos, 40 autores, pelo menos, de eras totalmente diferentes. E você pega aqui e os textos, eles se completam. Nós estamos lendo a Bíblia toda. Eu creio que até o final do ano, muitos aqui vão ter conseguido ler toda a Bíblia. E vocês estão percebendo como há uma cadeia, uma coisa, um texto vai jogando luz sobre o outro. Não há contradição na palavra do Senhor. Esse pastor, essa semana, ele, dentre muitas palavras infelizes, ele disse assim: nós não seguimos um livro, nós seguimos Cristo. No primeiro momento parece bonito, não parece? Nós não seguimos um livro, nós seguimos Cristo. Sabe o que Jesus disse a respeito disso? João 5,39: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Nós não seguimos um livro, e sim o Cristo. Mas quem revela o Cristo para nós, meus irmãos? Você tem outra revelação além dessa, acerca do Cristo? É a Bíblia, meus irmãos. A Bíblia é a palavra de Deus. Nós adoramos a Cristo, mas seguimos os ensinamentos da Bíblia, porque ela é que nos revela o Cristo. Senão daqui a pouco você está buscando revelação de Cristo em Allan Kardec, está buscando revelação de Cristo em Nassim Chaudier,
está procurando, a revelação de Cristo em tantas outras religiões que estão aí, que também falam de Cristo, também falam de Jesus. Daqui a pouco você está acreditando que Jesus não é o Filho de Deus, não é o próprio Deus encarnado, mas que Jesus é um espírito evoluído que veio ao mundo. Não é isso que a Bíblia diz. Que Jesus foi um grande profeta, que Jesus foi criado por Deus para ser um grande profeta, como os TJ pensam. De repente você daqui a pouco, e não, meus irmãos, nós adoramos ao Cristo, mas seguimos a sua palavra. E um pastor fala isso. Uma pena, meus irmãos, porque tão inteligente, e há anos atrás, tão conceituado na denominação. Mas sabe o que acontece, meus irmãos? Você cava, encontra água, e aí você tem que parar de cavar. Porque se você continuar cavando, vira lama, e você não consegue beber daquela água. Estudar é bom, tem que estudar a palavra, mas com a humildade, quem revela é o Senhor. A revelação está completa. Só o que está acontecendo, queridos, hoje, é que tem muita gente querendo pregar novidade. Não está querendo pregar a palavra, está querendo pregar a novidade. Está querendo ver um grande número de likes nos seus sermões. Está querendo ver lá o seu blog, o seu canal do YouTube bombando. Está ganhando dinheiro muitas vezes com isso. E aí tem que ter sempre uma novidade. Por isso passa até por cima da palavra de Deus. E aí o tempo passou. Ele que antes cria, agora não crê mais. Mudou tudo. Examinais as escrituras. Jesus vira para os fariseus e diz assim: olha, vocês dizem que seguem a palavra de Deus, coisa nenhuma, vocês não seguem não, sabe por quê? Se vocês seguissem a palavra de Deus, vocês me seguiriam, porque é ela que testifica de mim. Jesus fala para eles, ela que testifica de mim. Vocês pensam que tem vida eterna na palavra? Não tem não, porque a palavra diz que eu sou. E vocês não creem. A Bíblia não deve se adequar ao homem, e sim o homem se adequar à palavra de Deus. Vocês estão entendendo? Hoje, meus irmãos, estão querendo dar um jeitinho na Bíblia para poder abarcar todo mundo. O Evangelho não tem jeitinho não, meus irmãos. O Evangelho é um só. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Arrependimento, fé e graça de Deus para poder receber perdão e salvação. Não tem outro jeito. Não tem essa de que porque Deus é amor, eu vou continuar vivendo em pecado e pronto. Porque no fim Deus vai salvar todo mundo. Não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que Jesus virá e julgará todas as coisas. E ele separará os bodes das ovelhas, o trigo do joio. E ele dirá para os seus: vinde benditos de meu Pai. E aqueles que o negaram, ou que viveram as suas vidas conforme o seu bem-querer, e negaram a Cristo, apartai-vos de mim, malditos, meus irmãos. Deus é amor e é justiça. Ele é justo, perfeitamente justo. A Bíblia não se adequa, não deve se adequar ao homem. O que estão fazendo é isso. Vamos dar um jeitinho aqui, para que todo mundo possa continuar aqui. Vamos dar um jeitinho. Mas não é não, meus irmãos. Só tem jeitinho para, não tem jeitinho para chegar no céu. Para ir para o inferno tem jeitinho, mas para chegar no céu não tem jeitinho. Céu é Jesus Cristo, é arrependimento, é mudança de vida. Jesus vira para Nicodemos. Nicodemos não era roubador, Nicodemos não era assassino, Nicodemos não era homossexual, Nicodemos não era prostituto, Nicodemos não era viciado em drogas, Nicodemos não era nada disso. Nicodemos era um bom marido, era um bom pai de família. Nicodemos era religioso, líder religioso, ensinava a religião.
E Jesus vira para ele e diz assim: necessário vos é nascer de novo. Porque se você não nascer de novo, Nicodemos, você não herdará o reino dos céus. Os irmãos estão entendendo? Essa é a palavra de Jesus. Essa é a palavra de Jesus. Somente pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Somente pela graça, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Somente por Cristo, só Ele é o Salvador, e em nenhum outro há salvação, porque debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Jesus Cristo. Glória somente a Deus, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Somente pelas Escrituras, porque ela é como espada de dois gumes, viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A Bíblia é suficiente. Agarremos-nos à palavra do Senhor. Como anda a sua vida de estudo da palavra? Porque se você conhece, estuda a palavra, você não vai ser pego de surpresa nessas situações. Você vai ouvir o grande pregador, você vai ouvir ele falar, e você, peraí, essa doeu, uma coisa errada aí. Você vai perceber. Você não vai nem precisar que o pastor diga para você, porque você conhece a palavra. Quando ele falou, você falou, peraí, não é isso não. Não é isso que a Bíblia diz não. Porque você conhece a palavra. Alimente-se da palavra do Senhor. Coma essa palavra. Leia, estude, aprofunde-se na palavra do Senhor. Sola Escritura. Amém, meus irmãos? Amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Pai bendito, Deus maravilhoso, muito obrigado pela Tua palavra, Pai. Porque a Tua palavra é viva e eficaz. Senhor Deus, muito obrigado pela revelação do Senhor. Que Cristo Jesus veio a este mundo, tomou o nosso lugar na cruz do Calvário, está, ó Pai, ressurreto, vivo, assentado à destra do Senhor e intercede por nós, e é a Tua palavra que nos assegura isso, que é um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza, que aquele que se arrepende e busca, alcança perdão, e que a palavra liberta, a verdade liberta, transforma, e que nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele novas criaturas. É a Tua palavra que nos diz isso. Que nós combatemos o pecado, a carne e o mundo, porque queremos agradar ao Senhor, e porque o Senhor vai voltar para nos buscar, para nós estarmos contigo eternamente. É a Tua palavra, Senhor, que nos assegura isso. Pai bendito, tem misericórdia, ó Pai, tem misericórdia desse mundo, que tem ouvido tanta coisa diferente do que realmente é a Tua palavra. Tem misericórdia, Senhor. Esses líderes, ó Pai, que estão se afastando da Tua palavra para agradar homens, tem misericórdia, Senhor. Constrange esses corações, Pai de amor, na Tua igreja, Senhor, possa se firmar na Tua palavra e não no que esses líderes, esses falsos profetas
estão pregando por aí, Senhor. Ó Deus bendito, escondi a Tua palavra no meu coração, para não pecar contra Ti. Ajuda-nos, ó Pai. Teu Santo Espírito nos ilumine, nossos ouvidos, nossos olhos, corações estejam atentos para discernir aquilo que é do Senhor e aquilo que não é. Mesmo que venha envolto numa capa muito bonita, Senhor Deus, no invólucro, Senhor Deus, ó Deus, no embrulho muito reluzente, mas que nós possamos discernir os espíritos, saber o que é de Deus e o que não é do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Guarda, Pai, a Tua palavra nos nossos corações, no coração da Tua igreja, Senhor. Que eu, Pai, mude a minha vida para agradar ao Senhor, para estar de acordo com a Tua palavra. E nunca queira mudar a Tua palavra para estar de acordo comigo, Senhor. É minha oração, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Amém.